Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Nós estamos abordando durante esse trimestre o Evangelho de Marcos. E tem sido maravilhoso estudar esse Evangelho. A gente pensa, mas todo Evangelho fala do mesmo assunto. Você vai ficar perplexo e surpreso ao saber que não. Pode ser a mesma história, mas com certeza com uma visão completamente diferente dos outros Evangelhos. E durante todos os estudos que nós fizemos, nós temos aprendido muito, tem sido uma experiência maravilhosa. Se você é novo por aqui, tem aí uma playlist que está recheada de bênçãos para você. Cada estudo melhor que o outro. E está à sua disposição, a uma distância de um clique. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa ser notificado toda vez que nós divulgarmos, postarmos um estudo. Se você gosta de temas como esse, temas bíblicos, assuntos relacionados à palavra de Deus, deixe seu gostei para que mais e mais pessoas também possam ser alcançadas, possam ter o seu momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar o pontapé inicial com o melhor passo e o passo ideal antes de adentrar o estudo da Bíblia. Nós vamos buscar a presença de Deus por meio de oração. Eu quero convidar você, está comigo? Feche seus olhos, vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, Pai. Como é bom meditar em mais um tema, em mais um estudo. E nessa ocasião, como as demais vezes, o Senhor fale ao nosso coração. Fala com autoridade, fala com poder, fala com amor, fala da forma que for preciso para alcançar a todos nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós somos gratos a Ti por ter essa oportunidade de sermos expostos à Tua palavra. Pois de acordo com a mesma, ela produz vida e vida eterna. E é exatamente isso que nós queremos, uma vida eterna ao teu lado. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, dá-nos a tua paz, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao dia de terça-feira da nossa semana, o dia 3 de setembro, né? E o tema para o nosso estudo é o abominável da desolação. Olha, um tema bastante interessante. O abominável da desolação. O contexto que apresenta esse assunto está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 14 ao 18, 4 versinhos apenas, e diz assim, ó. Quando vocês virem o sacrilégio terrível, ou na outra tradução, o abominável da desolação, no lugar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa, para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Aqui nós entramos num contexto onde Jesus está prevendo ou traçando a profecia de como seria a destruição de Jerusalém. Interessante que ele se utiliza de um termo bastante interessante que até mesmo parece ser um pouco enigmático, mas nesse estudo nós vamos chegar à conclusão, nós vamos chegar à resposta do que possivelmente pode ser o abominável da desolação. Bom, eu separei aqui alguns pontos, como de costume, para nortear e direcionar o nosso estudo. E o primeiro ponto diz assim, ó, em Marcos 13:14, Jesus chegou ao ponto central sobre a queda de Jerusalém. Ele se referiu ao abominável da desolação. O Senhor disse que o leitor deveria entender. Interessante que essa frasezinha, quem lê entenda, de certo modo faz com que haja um enfoque, algo seja frisado. E por que Jesus disse isso? Sabe por quê? Porque Jesus estava citando exatamente textos e contextos escritos no livro de Daniel. Para você ter uma ideia,
essa mesma palavrinha, abominável da desolação, ela está presente no contexto de Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 e Daniel 12, 11, e que também está em paralelo com Daniel 8, 13. Ou seja, quando ele estava falando para os 4 discípulos que tinham pedido mais informações, mais detalhes, não sei se você lembra, mas Pedro, Tiago, João e André, eles pediram mais detalhes sobre como iria acontecer a destruição do templo, como Jerusalém chegaria a essa situação. Jesus disse, olha, se dirigindo para eles, vocês que estão me ouvindo, entendam. E aí, quando Jesus deu esse enfoque, com certeza, eles lembraram dos textos de Daniel, certo? Por conta disso, a gente agora vai analisar o contexto de Daniel. Lá em Daniel 9, verso 26 e 27, diz assim, ó. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Vamos entender esse contexto. Primeiro ponto, a palavra ungida, em Daniel 9:26, é traduzida do hebraico Massia, de onde vem o termo Messias. E Messias, no Novo Testamento, é apresentado como Cristo. Então, a pessoa ungida que está se referindo ali no livro de Daniel é exatamente Jesus Cristo. O Messias anunciado, ungido, apresentado nesse contexto, está se referindo a Jesus Cristo. Interessante que o verso diz assim, ó. Depois de 62 semanas, o ungido será morto. Ou seja, está se referindo a Jesus. Jesus será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Por que a cidade santa, Jerusalém, seria destruída? Porque não houve lugar para Jesus. Porque Jesus foi morto. Muito interessante esse ponto. Outro ponto que eu destaquei. Mas quem é o príncipe que há de vir, que traria desolação a Jerusalém? Tudo leva a crer que essa pessoa era o general Tito. Tito foi a pessoa responsável por liderar as tropas e por destruir Jerusalém no ano 70. Então, tudo leva a crer que esse governante, esse príncipe, seria o general Tito. As duas pessoas estão ligadas, porque a forma como o Messias foi tratado levou à ruína da cidade, como eu acabei de mencionar. Por conta que Jerusalém rejeitou, por conta que Jerusalém, e se referindo a Jerusalém, o povo que estava ali, condenou Jesus à morte, a cidade também foi condenada. E se a gente voltar para o contexto de Daniel, lá para a profecia das 2.300 tardes e manhãs, você vai lembrar que 70 semanas foram separadas para o povo de Deus, ou seja, para os judeus. Ou seja, 490 anos. Durante o período de 490 anos, o povo judeu teve a oportunidade de ficar em paz com Deus. Mas a partir do momento que eles condenam e matam o Filho de Deus, o tempo determinado para eles chegaram ao fim. A nação escolhida de Deus passou a ser rejeitada por ter quebrado a aliança, por ter matado o Filho de Deus. E agora, a aliança passou a ser com todos aqueles que quiserem se relacionar com Deus. Agora ficou aberto para uma geração de um novo povo. Um povo que não se limita vamos dizer assim, uma etnia, né? A um espaço geográfico, não. Todos no mundo podem ser povo de Deus. Basta
escolher e aceitar Jesus como seu Senhor. Outro ponto que eu destaquei diz assim, ó. E o que é esse abominável da desolação? Que é exatamente o tema do nosso estudo. De que Jesus falou, referindo-se a Daniel. Do que se trata? As pessoas pensam, muitas pensam, que se trata do rei Antíoco Epifânio. Porque 2 séculos antes, né, ele tinha profanado o templo. Ele tinha feito coisas erradas. E aí as pessoas atribuem a ele como a desolação, o abominável da desolação. Mas se a gente olhar para o contexto bíblico, vamos dizer assim, esse entendimento não se harmoniza. Sabe por quê? Porque quando Jesus explica, dá a entender que seria após a sua morte. Não é antes. Não é 2 séculos antes de Cristo. Mas sim seria após a morte de Cristo. Então, Jesus escreveu o abominável da desolação como algo que ocorreria depois da sua morte. Exatamente, como eu falei. Em vez disso, o abominável da desolação provavelmente se refira à colocação dos estandartes romanos em Israel durante o cerco de Jerusalém no fim da década de 60. Esse foi o sinal para a fuga dos cristãos da cidade, o que eles fizeram. Abominável da desolação, no entendimento do estudo de hoje, seria exatamente o sinal que o Senhor tinha prometido para o seu povo, para evitar um dos piores momentos da história do povo de Israel, do povo judeu. A destruição de Jerusalém no ano 70 foi algo terrível, bárbaro. Para você ter uma noção, uma ideia, e depois em outra oportunidade a gente pode discorrer mais sobre isso, mas só para você ter uma pitadinha de informação a respeito de como foi a destruição de Jerusalém, foi-se formado um cerco, e esse cerco durou muito tempo. E você sabe que em um cerco, ninguém entra e ninguém sai. Com o tempo, o alimento acabou. A fome foi tão grande, que as pessoas começaram a comer suas próprias sandálias. Que as pessoas começaram a comer seus próprios filhos, seus bebês. Você consegue imaginar a realidade de mães, pais, se alimentando dos próprios filhos? A destruição de Jerusalém foi algo terrível. Tudo isso porque rejeitaram o Filho de Deus. A pergunta de reflexão para o nosso estudo de hoje é: qual será a sua posição? A história está aí, adiante de nós e diante de nós, para trazer lições e ensinamentos. Porém, eu e você estamos no controle da nossa vida no seguinte aspecto, que nós temos o poder de decisão. Nós vamos repetir os mesmos erros, ou seja, nós vamos negar, nós vamos rejeitar, nós vamos condenar Jesus mais uma vez, ou nós vamos aceitá-lo como nosso Senhor. Que você possa aprender com a história e que eu possa também aprender com a história. A misericórdia de Deus, ela é maravilhosa e abundante e está à minha e à sua disposição. O simples fato de Jesus descrever os sinais que antecedem a destruição de Jerusalém já mostra o tamanho da sua misericórdia. E como a gente viu aqui no final, todos os cristãos que tinham essa informação dos sinais, quando eles viram a abominável da desolação, ou seja, os estandartes, eles perceberam. Eles viram o cumprimento da palavra de Jesus. E ali, eles fizeram o que o Senhor disse. Aquele que estava no campo, não voltou para casa. Aquele que estava no telhado, não desceu em casa para pegar alguma coisa. Eles fugiram. Isso é bastante interessante, porque quando a gente coloca a história junto com o texto bíblico, a gente vê um encaixe perfeito. Os romanos foram até Jerusalém,
cercaram, passaram um tempo e depois se retiraram. E esse foi o tempo devido que o Senhor separou e determinou para que os seus filhos, para aqueles que obedecem o seu mandar, para aqueles que estão atentos aos seus ensinamentos, escapassem com vida e não vivessem uma triste história que foi exatamente a destruição de Jerusalém. Chegamos ao fim de mais um estudo. Hoje o nosso tema foi o abominável da desolação. Tema bastante interessante que mostra ali Jesus explicando as cenas que iriam acontecer muitos anos depois da sua morte. Cenas essas que seriam cruciais para o desfecho daquela realidade que eles viviam. Papai do céu, continue a nos abençoar, continue a nos iluminar com a sua palavra e que nós possamos estar de mente e coração aberto para a palavra de Deus, para assim evitar grandes dores, grandes tristezas e com certeza alcançarmos a glória de Deus por meio da salvação. É isso? Ficamos por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.